Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial aqui do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou ensinar para você hoje como é que é a estrutura de um indicador dentro da linguagem MQL5 ou o indicador utilizado aqui no MetaTrader 5. Vou até mostrar aqui o MetaTrader 5, uma visão geral para a gente ter uma ideia. Aqui estamos com a plataforma MT5, estamos no mercado de Forex, mas o indicador ele vai servir para qualquer tipo de mercado, pode ser o mercado de criptomoedas, pode ser o mercado da B3, o mercado do Forex, qualquer tipo de mercado vai funcionar a estrutura do indicador. E eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, o ativo aqui, ó, EURUSD, já está no gráfico. Vou colocar outro gráfico aqui do EURUSD limpo, e agora vou adicionar um indicador aqui, para você visualizar o que é que iremos fazer neste tutorial. Vou botar aqui osciladores e Relative Strength Index, ou seja, índice de força relativa, que é o mesmo que o IFR. Vou deixar assim, uma janela desse jeito, e a gente já tem um indicador aqui, ó. Temos o gráfico principal e temos essa janela aqui embaixo, que é uma janela referente ao indicador IFR, Índice de Força Relativa, ou RSI em inglês aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos construir um indicador que vai pegar o preço médio de um candle. Então, o preço médio seria o quê? O máximo do preço, e aqui tem a mínima do preço. Ou aqui, ó, deixa eu pegar um candle maior. Isso aqui é a máxima do candle, e aqui é a mínima dele. Então, eu vou somar a máxima mais a mínima e dividir por 2 para ter o preço médio aqui, ó. Então, o preço médio do candle é isso. Se eu pegar a máxima mais a mínima, dividir por 12, eu tenho a média desse preço. Atenção que não é, né, eu pegar a máxima e subtrair da mínima, não. É para eu pegar a máxima mais a mínima e dividir por 2 para calcular a média desse preço de formação de um candle. Então, se eu mudar, né, o time frame, eu vou ter o preço médio colocado aqui embaixo para mim, ó. Tá vendo que aqui tem uma escala diferente, né? Eu vou querer que essa escala seja a mesma escala do preço, só que com o valor do preço médio em cada um desses pontinhos. E isso vai aparecer para mim, deixa eu dar até um Ctrl D, ou vir aqui, ó, em exibir janela de dados, ou Ctrl D, já aparece aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso significa um buffer de memória de informações de dados. E esse indicador ele tem apenas um único buffer. Eu vou ensinar para você então um indicador básico com um único buffer para você ter uma ideia do retorno do número, né, que vai vir para cá, é exatamente a média do preço de cada um desses candles, e a gente vai criar esse indicador agora. E no meio aí da criação desse indicador eu vou falar detalhes importantes com relação às boas práticas de programação de indicadores, e daqui para o final do vídeo você vai entender como é que funciona a estrutura geral como um todo de um indicador dentro da plataforma MetaTrader. Esse nosso indicador vai ter apenas um único buffer, como eu já mencionei. Então, vou fechar isso e vamos agora para nossas linhas de códigos. Vamos lá aqui, então, para o MetaEditor. Devemos clicar aqui nesse botão ou apertar F4. Então, já estamos aqui no nosso MetaEditor. Eu estou aqui, ó, dentro de Indicators. Vou criar um diretório qualquer. Eu já tenho um diretório aqui chamado YouTuber. E agora eu vou criar um novo arquivo. Olha só, novo arquivo ou Ctrl N. Então, eu aperto aqui. Já aparece selecionada essa parte de indicador personalizado, então eu já vou em avançar, e agora eu vou dar um nome para esse meu indicador, é a primeira coisa que eu devo fazer. Eu vou botar assim, ó, ind, underscore, e vou botar aqui, ó, média candle. Pronto. Vai ser o indicador que vai calcular a média do candle e vai aparecer esse valor lá numa janela separada inferior aos preços, referente àquela janela principal, como eu mostrei para você agora há pouco. Eu não vou adicionar nenhum parâmetro de entrada, esse nosso indicador ele é muito simples, o usuário não vai precisar setar nada, só vai adicionar o indicador no gráfico e já vai ver o preço médio na janela abaixo. Então essa parte seria parametrizações ou parâmetros que eu iria precisar que o usuário fornecesse para fazer possivelmente algum tipo de cálculo, mas a gente não vai precisar disso, então não vou adicionar nesse botão, vou clicar aqui em avançar. E agora eu vou deixar apenas essa opção ativada. Essas demais eu vou deixar tudo do jeito que está. Nessa condição, ou eu escolho essa opção, OnCalculate, que é mais completa, mais informações, ou eu escolho apenas essa OnCalculate com informações mais resumidas. Eu vou deixar esse caso só para você ver o caso mais amplo, e aqui eu vou deixar desativado OnTimer e OnChartEvent. Isso aqui não vai nos interessar agora, que nosso indicador é bem simples. Então eu vou vir para cá, olha, e vou ativar essa janela de indicador, né, a janela separada para o nosso indicador, porque eu poderia ter um indicador mostrando na mesma janela principal dos preços dos ativos, mas eu não quero.
quero botar numa janela separada, então eu clico aqui. Eu posso até especificar um valor mínimo e um valor máximo, caso eu queira que o meu valor seja algo padronizado, seja um retorno ali especificado entre 0 e 1, entre 1 e 100, entre menos 100 e menos 100, uma coisa assim você pode especificar aqui, caso seja um interesse, mas a gente vai deixar geral, né? Vamos deixar sem nada especificado, e aqui a gente vai ter um plotar. Esse plotar vai ser a variável referente aos cálculos que iremos fazer e guardar dentro dessa variável que vai ser utilizada para plotar o gráfico na janela aqui separada. Então a gente vai adicionar uma variável que eu vou chamar até de preço, vamos botar assim, médio. Então, essa variável preço médio vai ser um buffer. Os valores desses buffers vão aparecer lá ao lado daquela janela que eu mostrei para você agora há pouco, quando a gente aperta Ctrl D. Então, eu vou escolher até uma cor do gráfico. Eu vou botar uma cor aqui amarela para ficar bem destaque, chamando a atenção. E agora vou concluir. Se eu concluir aqui, pronto, já veio o meu código base, a minha estrutura base para um indicador. É basicamente isso. Ó. Só temos algumas informações de variáveis aqui declaradas. Isso aqui são, no caso, propriedades, né? A variável declarada só é essa, uma variável no escopo global, como a gente já estudou no curso básico de lógica de programação para traders. Tem até um link aí para o vídeo na diferença entre variáveis globais e variáveis locais. Um vídeo muito importante e crucial para todo e qualquer programador de linguagens de programação em geral, precisa entender bem isso. Então, você já está notando que aqui é uma variável global e a gente tem duas principais funções que são essas daqui, ó, onInit e onCalculate. São as duas principais funções utilizadas dentro de todo e qualquer indicador aqui com a linguagem MQL5. Então, o que é que a gente vai fazer? Dentro de onInit, a gente vai fazer uma setagem do nosso buffers, que é a variável de preço médio, que a gente vai guardar os valores dos cálculos dos preços médios dentro dela, para depois a gente plotar no gráfico abaixo lá, como a gente descreveu agora há pouco. Aí você já vai ver aqui, ó, antes de tudo, né, para a gente depois ir mostrando como é que funciona cada uma dessas funções, vou logo mostrar para você essa parte aqui das propriedades. Você vê que tem um copyright, né, que é referente ao desenvolvedor. Nós podemos botar um link de um site, tá vendo? Já tem aqui um site, a versão do nosso indicador. Isso aqui, né, é uma propriedade que está indicando que o nosso indicador ele é separado da janela. Tá vendo? Eu estou com o indicador separado da janela principal. Porque, como eu já disse agora há pouco, o indicador poderia ser na mesma janela. Eu tenho aqui a indicação dos números de buffers. Olha, esse indicador é um indicador bem simples, só tem um único buffer, uma única variável de cálculo externa que a gente vai visualizar, então tem um aqui. E plot também, esse indicador só tem apenas um único plot que está aqui definido também. Poderia ter várias linhas plotando, fazendo vários tipos de configurações ali abaixo daquela janela separada. Então a gente vai deixar só um e, no caso, já veio aqui automático para a gente quando definimos lá no gerenciador inicial da criação do indicador, e nós temos o label do nosso indicador, que é essa parte onde vai aparecer lá no Ctrl D, naquele buffer que eu mostrei a você. E temos o type, né, o tipo da linha, né, o tipo da propriedade do plot. Veja que aqui, ó, são informações com relação ao plot dessa variável, desses valores de buffers. E o plot vai ser do tipo de uma linha. Essa linha vai ter uma cor, olha que interessante. E eu vou ter um estilo da linha, a linha é sólida. Eu poderia mudar esses estilos, olha, eu vou até apertar aqui, apertar underscore, eu tenho aqui, ó, dash dot, né, que são pontilhados, dot, solid. Eu vou deixar sólida, uma linha sólida, e eu tenho também espessura, tem um, ó. Eu vou colocar uma espessura um pouco mais espessa, vou botar 2 aqui, e só para a gente ver mais assim com clareza. Então agora a gente já tem essas definições, só que é bem simples. E se eu tivesse outras opções de plots, né, outras variáveis, outros buffers de plots, eu iria ter isso aqui, né, exatamente assim, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, só que aqui iria ter o 2, depois um 2 aqui, um 2 para o segundo plot. E aqui teria um nome também referente a esse outro buffer. Se eu tivesse 3, eu iria botando 3 e assim eu vou fazendo. Só para você ter uma ideia aí, né? A gente não vai entrar em detalhes, inclusive se você quiser saber detalhes e aprofundamento com relação à criação de indicadores, eu tenho um curso relativamente completo, o link está aí embaixo, o preço é bem acessível a todos, o preço de uma pizza, e pode ter certeza que vai valer muito a pena para você aí encurtar os seus caminhos dos estudos. Depois você complementa com coisas mais avançadas, mas é bom dar um início com um conteúdo já estruturado
como é, por exemplo, esse curso que eu já preparei aí embaixo para você. Então, voltando para cá, a gente já tem agora essa estruturação básica. Temos aí essa declaração do buffer, como eu já mostrei agora há pouco, e aqui é a definição, né? Eu estou setando essa variável, definindo que vai ser do tipo de um indicador de dados. Então, tudo bem, eu já tenho agora o buffers aqui definido em onInit. OnInit é uma função que ela é chamada toda vez quando eu adiciono o robô ao gráfico. Ela é só chamada uma única vez. Tem outros detalhes também que ela é chamada, mas o importante é a gente saber, quando adicionamos isso aqui no gráfico, ela é chamada uma única vez e tudo tranquilo. Eu vou botar até assim, ó, vou botar um print aqui só para você ver, print, e vou botar aqui, ó, estamos dentro de onInit, só para a gente saber que estamos dentro de onInit, né? Isso aqui, vamos dizer assim, que é um debug, né? Um log, uma informação, um registro para mostrar que estamos aqui dentro de onInit. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai ver isso funcionando. E aqui dentro de onCalculate, essa função é a principal, é a mais importante do nosso indicador. Essa função ela vai ser requisitada, vai ser chamada toda vez que acontecer qualquer modificação lá dentro do nosso gráfico, do nosso preço. Se alguém comprar, se alguém vender, se houver alguma negociação, então essa função ela vai ser chamada, ela vai ser requisitada. Uma vez requisitada, tudo que estiver aqui dentro dessa função vai ser rodado, vai ser chamado e a gente vai ter um loop de uso dessa função. Então é aqui que a gente vai construir, né? É aqui que a gente vai alimentar, inclusive, essa nossa variável. E como é que a gente vai fazer e alimentar essa variável para calcular o preço médio dos candles? A gente vai usar já as informações básicas que temos aqui, ó, dadas como referência para entrar dentro dessa função onCalculate. Então essa função onCalculate eu vou poder usar essas funções aqui, ó, essas variáveis que são variáveis do tipo vetor. Veja que eu estou abrindo e fechando colchetes, são variáveis do tipo vetor e eu vou poder usar cada uma delas, que os nomes já são aqui, ó, autoexplicativos. Só duas variáveis não são tão fáceis assim de a gente perceber o nome, de a gente entender o nome no primeiro momento, que são essas duas aqui, ó. As demais a gente tem algo bem óbvio de perceber. Mas esse Rates Total e Prev Calculated, a gente pode ficar na dúvida o que será que são essas informações, né, dessas duas variáveis. E eu já vou dizendo para você de antemão para que serve cada uma delas. Veja, o Rates Total, como o próprio nome já está dizendo, ele referencia, eu vou botar até aqui, ó, print, ele explica para a gente, ele mostra para a gente o total de candles, rates, total, o total de candles que está na tela, presente na tela, que o indicador está conseguindo ler, vai possibilitar dele ler e fazer o cálculo aqui. Então, o Rates Total é uma das variáveis importantíssimas para o nosso indicador. Outra variável muito importante é essa daqui, ó, Prev Calculated, que ela vai nos ajudar com a ideia de sabermos se estamos em um novo candle foi gerado ou não. E também se estamos na primeira rodada, na primeira visualização do indicador, quando a gente muda de time frame. Você já vai entender a importância disso. Então fique comigo até o final do vídeo para você entender bem como é que funciona essa observação importantíssima para a criação de indicadores. Então eu vou vir para cá e vou botar isso aqui, ó, Prev Calculated, para a gente saber, né, como é que está o retorno dessas variáveis. Eu vou compilar isso, eu compilei, ó, não apareceu erro algum. Claro que nenhum cálculo ainda está sendo feito, a gente só está querendo investigar, entender de uma maneira mais assim detalhada, né, curiosamente falando, o que significa cada uma dessas variáveis. Então a gente já compilou, vamos agora dentro do MetaTrader visualizar o que é que vai ficar retornando para a gente, né? Cada vez que onCalculate for chamada, vai retornar esses prints com essas informações de Rate Total, que representa o número total de velas, como eu acabei de mostrar para você, né, de falar para você, e Prev Calculated vai ser um valor específico que você vai ver, que a gente vai conseguir, inclusive, ver a diferenciação de um candle novo sendo observado na tela a partir da diferença entre esses dois valores, que eu vou mostrar para você já, mas primeiro vamos ver isso aqui no nosso MetaTrader. Então estamos aqui com o MetaTrader, né, aberto. Eu vou botar um ativo qualquer, esse daqui, e vou colocar o indicador que a gente acabou de compilar. O indicador compilado, ele já veio para cá, ó, Ind Media Candles, a gente arrasta para cá, ó, não temos nenhum parametrização nenhuma, então vamos clicar em OK. Pronto, clicamos em OK, apareceu um número aqui louco qualquer, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui porque ainda não tem número, não tem cálculo algum no nosso indicador, apareceu esse problema. Veja que temos aqui, ó, estamos dentro de onInit, ele só foi chamado uma única vez, quando eu adicionei ao gráfico. E eu estou visualizando o Rates Total e Prev Calculated algumas vezes. Veja que Prev Calculated apareceu um zero aqui, ó. Veja com atenção, esse zero está aqui. Agora, o Rates Total tem outro valor
E nos demais, aqui ó, deixa eu até expandir, nos demais valores de Rates Total e Prev Calculated, a gente tem os valores iguais, olha. Eles são iguais. Eles vão ser sempre iguais, exceto no momento em que a gente tiver uma nova obtenção de uma vela. Veja que está sempre sendo iguais. Isso toda vez que eu vou chamando um calculator, né, devido a uma negociação, uma modificação aqui na movimentação dos preços, um calculator é chamado. E eu tenho aqui ó, sempre iguais, como eu já disse, exceto quando um novo candle for chamado, isso aqui vai ser diferente. Então, é uma maneira que a gente tem de saber quando um novo candle aparecer na tela para a gente. Então, a gente já tem aí uma indicação importante. Veja que essa linha vai ser a linha que vai mostrar exatamente o cálculo que eu vou fazer do preço do candle médio. Então, vamos voltar para lá. Munidos dessas informações, a gente já vai conseguir agora adaptar a nossa criação do nosso indicador. E eu vou fazer assim, ó, for. Faço logo um for aqui, inclusive eu vou até comentar isso não me interessa mais. Eu vou querer fazer um for no total de candles. O total de candles que apareceu lá para mim na tela foram aqueles números que eu mostrei que estavam aparecendo lá. Então, a gente já tem esse total que vamos poder rastrear, né? Que vamos poder fazer a conta. E a conta nós vamos salvar dentro desse vetor. Olha só, é um vetor, por isso que tem aqui, ó, abro e fecho colchetes. E eu vou salvar dentro desse vetor com a posição de índice I, exatamente a minha conta que eu falei para você, que vai ser o meu máximo, high. Então, eu vou pegar esse high aqui, ó, essa variável. Vou colocar um I aqui, mais um low, né, o mínimo aqui, a mínima do candle. Vou colocar um I aqui. E isso tudo eu vou querer, né, somar e dividir por 2, para calcular a média. A média somos 2 dividido por 2, pronto, ponto e vírgula. Do jeito que está, agora eu vou ter essa minha variável sendo alimentada por essa conta para cada um dos candles de forma iterativa, porque eu estou utilizando aqui o for. Veja que interessante. Aí tem uma observação muito importante dentro desse indicador, que eu vou falar daqui para o final do vídeo, mas antes a gente vai visualizar aqui o plot disso, mas eu já digo para você que isso aqui não está com uma otimização, não está programada da melhor forma possível, porque toda vez que eu for chamar um calculated, eu vou ficar fazendo um for como esse. E, possivelmente, em alguns indicadores, essa conta pode ser muito pesada, pode ser complexa, pode envolver muitos cálculos e deixar o nosso indicador lento. Por exemplo, eu tenho indicadores quantitativos, que está aparecendo até um card aqui para você, um indicador que tem mais de 7.000 linhas de códigos. Então, se eu for colocar muitas contas toda vez que um calculated for chamada, né, essa função, com muitas complexidades, como por exemplo é um indicador quantitativo, eu vou ter uma lentidão muito grande, eu vou gastar muita memória de máquina, muito recurso computacional e etc. Então eu não devo utilizar dessa forma, mas eu vou mostrar para você assim e já já a gente vai fazer com as boas práticas de programação, né, organizar, estruturar melhor esse algoritmo aqui. Então vou compilar para você. Se eu compilei, olha, do jeito que está aqui, o nosso indicador já está funcionando aqui para a gente. Olha que interessante. Vou até limpar essa tela. Isso aqui, ó, limpei. E aqui já é o nosso indicador funcionando. Cada um desses valores, deixa eu dar até um Ctrl G para tirar essas grades, e agora um Ctrl D para aparecer aqui, ó, a janela de dados. Isso aqui, né, já são os valores dos preços médios de cada um desses candles. Veja que interessante. Olha só. Eu já tenho agora o meu indicador funcionando do jeito que ele deve funcionar. Só que, como eu já disse, não está tão eficiente assim. Isso aqui é H1, né? 1 hora. Vou botar 30 minutos. Olha, ele foi recalculado. Se eu botar agora M15, ele já foi recalculado para 15 minutos. Veja que cada vez que eu mudo, aqui aparece um init. Um init é chamado toda vez que também eu mudo do time frame, tá vendo? Eu mudei o time frame, um init ele é chamado. Então, se eu quiser fazer uma limpeza, uma organização de variáveis, algum tipo de processamento, toda vez que eu mudar de time frame, eu sei que um init vai ser chamado, então eu posso fazer o processamento dentro dessa função. Isso aqui é só para a gente ir tendo as ideias aí de como podemos utilizar as nossas funções da criação do indicador. Pois bem, então já sabemos como isso aqui está funcionando. Só que toda vez que há uma modificação no preço, como eu já disse para você, isso aqui fica sendo recalculado, chamando todo aquele for, dentro de aproximadamente 250 mil candles. É muita coisa que está sendo feita, muito cálculo. Então assim não é uma boa prática usar esse tipo de lógica que eu acabei de mostrar para você. Então vamos agora corrigir isso aqui dentro da nossa estrutura de código. Veja só, de maneira esperta, eu sei que essa variável Prev Calculated é sempre igual a zero. Inclusive, eu mostrei isso para você antes. É sempre igual a zero quando a gente muda de time frame. Veja só, se eu sei que isso acontece, sempre Prev Calculated vai ser igual a zero
quando eu mudo de time frame. Então, eu já boto algo aqui, ó. Se Prev Calculator é igual a 0, ele vai fazer algo dentro dessa estrutura if. Else, caso contrário, ele não está no primeiro, né, na primeira observação do indicador dentro de um time frame, então ele vem para cá para baixo. Aí agora eu vou fazer o cálculo disso aqui, ó. Toda vez que ele for chamado uma vez para um novo time frame, eu mando ele fazer esse for. Agora está mais otimizado, então ele só vai fazer uma única vez. Ele não vai ficar fazendo sempre, porque isso aqui só aparece para a gente quando a gente muda de time frame. Tá entendendo aí a lógica do negócio, da economia de processamento? E depois dessa avaliação, ele vem para cá e vai fazer os cálculos, caso não seja essa primeira utilização. Eu não vou precisar agora varrer todos os candles. Eu só vou avaliar, eu só vou fazer essa conta agora nos últimos candles. E os últimos candles eu sei que são esses daqui, ó. É o Prev Calculated, eu sei que vai ser o Prev Calculated, menos 1. Eu sei disso, porque isso aqui é o número total de candles menos 1, porque lembrando que a indexação aqui nos estudos de C++, né, ou MQL5, funciona começando por 0. Então eu vou pegar aqui, ó, o Prev Calculated menos 1 para ser o último candle observado. Então isso aqui é o cálculo para o último candle observado na tela. Isso aqui é um pouco difícil de entender no primeiro momento, a gente pode ficar meio confuso mesmo, mas você vai pegar, então, o número total de candles menos 1 para ser a referência do último candle. Então eu faço assim, e agora eu tenho já o meu indicador otimizado, que se eu compilar isso, vai funcionar normalmente exatamente igual como eu coloquei aqui embaixo antes, só que como eu já disse, não era de uma maneira otimizada. Dessa outra maneira, como estava aqui, essa conta, esse for, estava sendo executado várias vezes, toda vez que um calculator era chamada. Então não era interessante. Aqui eu só vou chamar esse for uma única vez quando eu mudar de time frame. Por outro lado, essa conta vai ficar sendo chamada toda vez que eu tiver uma chamada dentro de um calculator, eu vou ficar atualizando os valores finais. Pois bem, vou compilar isso. Vamos agora visualizar aqui, né? Vou até limpar essa parte. Veja que o indicador agora ele está mais otimizado. Inclusive não está dando nenhumas travadinhas. Olha, perceba que isso aqui, ó, antes, quando eu passava o mouse por aqui, dava uma leve travada. Ele dava uns breaks e você vê que agora está mais fluido, porque o indicador está bem mais leve, o computador está usando menos recursos de cálculos, então, né? Então, se eu voltar para cá, eu agora tenho a estrutura básica de um indicador, usando essa ideia, depois usando essa outra aqui, e você pode até notar aqui, ó, vou até ativar tudo isso, porque eu vou querer ficar vendo esses dois. Eu vou mudar agora de time frame, aqui, ó, vou limpar isso. Estou no time frame de M30, depois agora M15. Olha só a quantidade de candles, 250 mil candles. Se eu botar M5, eu vou ter quantos candles? Também 250 mil candles. Se eu botar agora aqui, ó, D1, veja que D1 eu já tenho menos candles, tá vendo? Por quê? Porque provavelmente eu não tenho tantos candles assim no período histórico que a corretora está fornecendo aqui de dados para mim. Se a corretora me fornecesse dados suficientes, eu ia ter o limite de 250 mil. Olha aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aí você pode me perguntar, e por que 250 mil? Porque eu defini nessa parte de ferramentas, opções, você pode aqui, ó, definir nesse campo gráfico o número máximo de barras visualizadas, tá vendo? Você pode definir aqui, se o seu computador tiver pouca memória, você pode botar aqui, ó, 50 mil barras. Eu deixei aqui 250 mil barras, isso já é mais do que suficiente para a maioria dos meus usos e de meus cálculos aqui com os indicadores. Então, eu vou deixar assim. E agora você já entendeu como criar um indicador e também ter cuidado, né, as boas práticas para a criação do mesmo. Vou mudar aqui outros time frames para a gente observar um init sendo chamado. Olha aqui, Prev Calculated toda vez é 0 quando eu mudo de time frame. Olha, mais uma vez ficou 0, tá vendo? Fica 0 quando eu mudo de time frame e assim agora você com certeza entendeu aí como funciona a estrutura básica. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou aí, dê um like, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos que eu estarei constantemente postando aqui dentro do canal. E se você quiser se aprofundar com relação à criação de indicadores, tem um link aí abaixo para um curso meu com um preço super especial, o preço de uma pizza, com certeza acessível a todo mundo, e espero que você goste desse conteúdo. Aguardo você no próximo vídeo e até mais. Tchau!